Fala, gurizadinha! Tudo certo com vocês? Aqui estamos para o vídeo prometido sobre o momento que vive o Atlético de Madrid. Vamos explicar um pouquinho do porquê a melhora do time. O Atlético ainda entra em campo neste domingo, enfrenta o Sevilha, depois na metade da semana tem Liga dos Campeões. Então vou trazer para vocês aqui algumas informações e algumas coisas que mudaram nesse Atlético de Madrid para a gente estar vendo esse time que já acumula, antes do jogo contra o Sevilha, 8 vitórias consecutivas. É a terceira melhor sequência da era Simeone. Antes de mais nada, quem ainda não está inscrito, se inscrevam aqui no canal para ajudar o canal a crescer. Deixa aquele like e, claro, os comentários por aqui. Bom, talvez o Atlético de Madrid seja o melhor time neste momento dentro do Campeonato Espanhol. Talvez não, com certeza. Simeone fez algumas alterações na equipe que é verdade que não começou a temporada bem, não defendia bem e não atacava bem. Não conseguia ser o time compacto que a gente se acostumou no início da era Simeone. Lá se vão muitos e muitos anos e o Cholo continua no comando da equipe e continua conseguindo adaptar esse Atlético de Madrid para continuar tentando ser um time competitivo e nesse momento está sendo. Vamos ver se consegue manter isso toda a temporada, mas o Simeone, digamos que voltou um pouco às suas raízes para reencontrar um caminho para esse Atlético de Madrid. São 8 jogos antes do jogo contra o Sevilha neste domingo, são 8 vitórias consecutivas do Atlético de Madrid, 23 gols marcados e apenas 3 gols sofridos nessa sequência. São 2 vitórias na Copa do Rei contra times de categorias inferiores, 2 vitórias na Champions, as 2 fora de casa contra o PSG e contra o Sparta de Praga, e 4 vitórias consecutivas dentro do Campeonato Espanhol, como eu disse, nesse domingo enfrenta o Sevilha. É um Atlético de Madrid que vive, como eu dizia, a terceira melhor sequência da era Simeone, com essas 8 vitórias consecutivas. Lá na temporada 2012-2013 chegou às 13 vitórias consecutivas e na temporada 2015-2016 foram 9 vitórias consecutivas, portanto, nesse domingo pode igualar segunda melhor sequência da era Simeone, esse Atlético de Madrid. E aí, por onde é que passam as melhorias desse time, né? Que foi o segundo clube entre as grandes ligas que mais gastou em contratações na última janela de transferências e agora está conseguindo ter o retorno desse investimento feito. É um Atlético que nessa temporada se propôs a tentar voltar a competir por títulos, que nas últimas temporadas tem tido dificuldade em conseguir se manter durante a temporada inteira competitivo em La Liga. E na Liga dos Campeões, digamos que é um Atlético que é um constante, tá sempre na Champions, mas não constantemente consegue ir adiante, passando a fase de grupos, então agora a fase de Liga. Para mim, o Atlético ainda não está na sua melhor versão, mas está caminhando para encontrar ela. A primeira grande alteração que faz com que esse time hoje seja melhor, para mim, é a volta ao 4-4-2. O Simeone ganhou a última liga que o Atlético ganha, a liga da pandemia, ganha porque muda o esquema e começa a jogar com 3 zagueiros e 2 alas. Funciona naquele então para os jogadores que o Atlético tinha naquele momento. O time foi mudando, o Cholo foi fazendo outro tipo de contratações, foi trazendo jogadores, digamos que um pouco mais característica daquele Atlético de Madrid lá atrás, que disputou duas finais de Champions. Jogadores um pouco mais combativos, mas com um pouco mais de qualidade com a bola também, se a gente for comparar com aquele. Aquele também tinha, mas aquele Atlético ficou muito conhecido pela contundência que tinha, né? Por se defender muito bem e contra-atacar muito bem. E esse Atlético tá tentando reencontrar um pouco esse DNA, mas fazendo as coisas de uma forma um pouco diferente, porque o futebol mudou nesses últimos 10 anos, né? Então, a volta ao 4-4-2, ela dá ao Atlético uma estabilidade defensiva muito maior, mas também que tem jogadores para jogar no 4-4-2, e faz com que esse time possa atacar melhor. É um time que, historicamente, com o Simeone, não é que não gosta, mas tem mais dificuldade em ter que jogar em bloco alto. É um Atlético que gosta
O Atlético de 10 anos atrás era um Atlético que jogava em bloco baixo. Era contra-atacar e nada mais. E jogava bem atrás, atraía o seu rival e bola pra frente e vamos jogar no contra-ataque. Esse Atlético não é tão baixo, o bloco dele é um pouco mais médio, tá um pouco mais no meio de campo. E é um Atlético mais camaleônico, que não somente joga contra-atacando, que também quando tem a bola consegue jogar com ela. A prova disso é que dentro de La Liga, e agradecer Mari Martins, que tá sempre por aqui, torcedora do Atlético de Madrid, que me mandou esse dado muito interessante. Eu não sei até que rodada era, exatamente, o dado que a Mari me mandou, mas o Atlético de Madrid é o time que mais tempo tem dentro do campeonato espanhol com bola rolando. Então isso quer dizer que o quê? Que esse time sabe o que fazer com a bola quando tem ela. Mas não somente faz isso, também consegue jogar em bloco médio-baixo e contra-atacar. É um Atlético que volta ao 4-4-2, mas que não só volta ao 4-4-2, mas tem peças para jogar no 4-4-2. E no 4-4-2 defende, mas não necessariamente ataca nesse esquema. Quando ataca, em diferentes momentos, volta para a linha de 5, para conseguir pressionar com segurança o seu rival. Então, é uma alteração do Simeone que estruturalmente voltou ao 4-4-2, mas quando ataca também tem a opção de voltar com essa linha de 5 para se defender mais e conseguir pressionar o rival um pouco mais para frente. Já temos uma cara de escalação do Atlético que no início dessa temporada estava difícil de ver quem eram os homens escolhidos pelo Simeone para formar o 11 titular. Agora a gente já tem uma ideia de qual é a escalação de gala, né? O 11 de gala desse Atlético. Oblak no gol, que na temporada passada não fez uma boa temporada, mas na minha opinião nessa temporada tá voltando a nos mostrar o quão decisivo ele pode ser com as defesas dele. E aí o Simeone encontra algumas peças, tá? Vamos ver. Linha defensiva. Marcos Llorente, lateral direito, não mais ala, lateral mesmo. Dupla de zaga, Giménez e Lenglet. O Giménez, quando ele tá fisicamente bem, ele é um zagueiro muito confiável. E ele tá sendo isso nessa temporada. O Lenglet não é um jogador tão confiável quanto o Giménez, mas ele tá dando ao Atlético de Madrid uma saída de bola muito limpa, porque ele é muito bom fazendo isso. E isso é um ponto positivo para esse time que agora tá jogando com 4 meio-campistas que podem fazer essa saída de bola, não necessariamente na bola longa, como a gente se acostumou ao Atlético de 10 anos atrás. Então, Llorente, que eu não tenho que nem falar a importância que esse cara tem pro Atlético, porque é um cara com um físico infinito e que dá muita profundidade ao time e que tá contando com um cara na frente dele que ajuda ele a defender, já vou entrar no meio de campo. Então, o Llorente, Giménez, Lenglet e na lateral esquerda um cara que parecia que não ia entrar nunca na dinâmica do Cholo, que é o Javi Galán, que é um lateral esquerdo que também pode jogar na zaga, e isso faz com que o time possa se adaptar em determinados momentos a ter o Galán sendo o ala e não necessariamente o lateral, e quase que um zagueiro, né? Ele pode jogar de zagueiro também e ele pode ser esse ala também, então é um cara que faz muitas mais funções e que o Cholo conseguiu recuperar nessa temporada. Meio de campo. Pra mim aí tá a chave da mudança do Atlético de Madrid. Primeiro, Juliano Simeone, a gente precisa falar sobre o filho do Cholo. É o filho do treinador. Mas é impressionante como ele tem mudado a cara desse Atlético de Madrid. Ele e o Marcos Llorente fazem uma dupla muito interessante jogando pelo lado direito do campo. Por quê? Porque o Llorente é um cara que tem um poder físico, né? Uma potência física muito grande, e ele cobre muito toda a lateral direita. Isso faz com que o Juliano possa entrar. E quando o Atlético constrói, também construir por dentro. E deixar a profundidade para o Marcos Llorente. Então essa dobradinha entre Llorente e Juliano Simeone tá funcionando muito bem. E o Juliano Simeone não é por nada que ele leva o sobrenome de Simeone, porque a garra e o fato de não desistir de absolutamente nenhum duelo é uma característica que esse jogador tem. E é muito parecido com a época que a gente viu o Cholo Simeone jogando. Então o Simeone tá no... é o filho do... Mas ele tá ganhando a titularidade nesse Atlético de Madrid. É um cara extremamente importante pelo comprometimento físico que ele coloca em campo e por ser um jogador de qualidade também, né? Que joga tanto pelo lado como entrando também, jogando mais por dentro e se associando melhor com os outros jogadores. Do outro lado, a dobradinha com o Javi Galán é o Gallagher,
que no Chelsea jogava mais centralizado e o Simeone está encontrando nessa dobradinha também pela esquerda, digamos que por ali, não tanta profundidade, porque o cara que está no ataque ocupa mais esse lado esquerdo do campo, com, digamos que mais capacidade, mas o Gallagher também é um cara que entra muito e que também vai no jogo associativo e quando o Atlético tem a bola, é muito importante ter Juliano para segurar a bola por dentro e deixar o corredor por diante e ter o Gallagher, que não necessariamente faz isso com o Galã, pode fazer também, mas que é um cara que recompõe muito, que ajuda muito defensivamente. Então, o Atlético está muito bem servido nesses dois interiores, digamos assim, que jogam um pela lateral, um pela esquerda e um pela direita, Juliano e Gallagher. E mais centralizado, mais pra frente, o Rodrigo De Paul, que é impressionante a mudança de atitude do De Paul, porque o De Paul é um muito bom jogador, mas no Atlético estava faltando essa melhor versão de atitude do De Paul, e a gente tá vendo isso nos últimos jogos, e isso faz total diferença, porque ele é um cara que realmente tem qualidade. E pra mim, a mudança, a passagem oficial de bastão do meio de campo e de liderança desse Atlético daqui pra frente. A era Koch, ela é extraordinária. O Koch, assim, ele chegou aos 100 jogos na Champions com o Atlético de Madrid. É um jogador que sempre quis ficar no Atlético e que o Atlético conseguiu formar ele dentro do que o time precisava. E ele realmente tem muita capacidade, ele é muito bom com a bola, comprometimento defensivo e tal. Só que é um cara que quando atravessava os momentos ruins, o time inteiro atravessava um momento ruim, porque não tinha outro para colocar ali. O Koch, nos últimos anos, teve que se adaptar a jogar de primeiro volante. Ele não é primeiro volante. Mas ele se adaptou porque, enfim, ele é muito bom com a bola. Só que quando o Koch não estava bem, o time acabava caindo também. E agora tem o surgimento do Pablo Barrios se afiançando como meio-campista desse Atlético de Madrid, fazendo as funções que o Koch fazia. Só que de uma forma diferente, com muito mais dinamicidade, dando muito mais velocidade ao jogo, que essa é uma característica desse novo Atlético. Joga muito mais rápido do que jogava antes. E isso passa muito pela substituição do Pablo Barrios pelo Koch. O Koch pode fazer isso? Pode, mas ele não é um cara que costuma fazer isso. O Pablo Barrios é mais rápido e ele tem uma característica também de poder se transformar nesse quinto cara da linha defensiva do Atlético de Madrid. Ele se incrusta, digamos que entre lateral e zagueiro quando precisa para formar essa linha de 5 que eu tava falando. Então é um cara que ajuda muito defensivamente, que é muito bom com a bola e que tem uma característica que para mim é fundamental no futebol de hoje, que é passe para frente. O Pablo Barrios, ele dificilmente vai ir para o lado ou vai ir para trás, ele vai passe para frente. E tem um volante, não necessariamente, ele não é um volante, mas ele para a função que ele precisa fazer hoje no Atlético, que é desse cara mais volante defensivo, mas também construtor, ele é muito bom. É passe para frente, e ele é muito bom fazendo isso. Então, a mudança, a passagem de bastão ali nesse meio de campo do Atlético, tanto na questão do jogo como na questão da liderança, porque o Pablo Barrios vai ser o futuro Koch, ele já é o cara que vai assumir essa bronca aí de ser o líder do time. E ele já está fazendo isso, o Simeone está promovendo, digamos isso. E aí as características dele de tocar muito rápido a bola, de dar dinâmica ao jogo, tá fazendo com que o Atlético tenha mais dinâmica ao jogo. E na frente, Antoine Griezmann, que ainda não está 100%, mas é um cara único, talvez o melhor jogador que tenha vestido a camisa do Atlético de Madrid. Porque ele pode não fazer nada por 60 minutos e de repente ele tira um passe absurdo da cartola e o Atlético vira o jogo, como a gente viu contra o PSG. É um cara único, assim, que já não consegue ser aquele Griezmann todo campista, né? Que a gente via por todo o campo defendendo, atacando, roubando bola, construindo. Ele já fisicamente não chega pra isso, é um cara de 30 e mais. Mas ele é único na leitura do espaço e da movimentação do jogador, em saber aonde que tem que ir a bola, com que velocidade, em que momento. Ele é incrível fazendo isso. E aí tem funcionado a dobradinha no ataque Griezmann-Julián Álvares. O Julián Álvares não é um centroavantão. Ele é
para jogar, digamos que atrás do centroavante, né? Como esse segundo atacante. Só que nessa dinâmica que o Atlético montou de jogo, ele tá pisando muito na área e tá sendo a referência do ataque, mesmo não sendo o 9, porque tá jogando Griezmann e Julián Álvares. E tá funcionando para ele isso. Ele tá ocupando mais o lado esquerdo do campo, o lado direito fica mais pro Griezmann, mas ele tá com liberdade de movimentação e está pisando muito na área onde ele está sendo muito efetivo. O Julián Álvares, quase todas as bolas que ele chuta no gol dentro da área são gol. Ele tá sendo muito efetivo. A cada 2 jogos na temporada ele marca um gol. São 11 gols marcados em 22 jogos, mais 2 assistências para o Julián Álvares. Realmente é um início incrível de temporada do Julián, que não começou muito bem, demorou um pouquinho para se adaptar, mas são 7 gols nos últimos 8 jogos. Justamente nesse recorte das últimas 8 vitórias, o Julián Álvares tem aparecido. E é um jogador que o Atlético contrata para ser o futuro líder técnico desse time quando o Griezmann não tiver mais, que já está caminhando para os últimos anos de contrato. Vamos ver até quando que o Griezmann vai jogar no Atlético de Madrid. Mas está funcionando praticamente tudo sem... A gente ainda não está vendo a melhor versão desse Atlético, mas o Simeone está encontrando o caminho para chegar até ela. Trazer só algumas outras informações. O Griezmann, o Julián é o artilheiro do time na temporada, com esses 7 gols nos últimos 8 jogos. O Griezmann tinha marcado 4 gols nos primeiros 14 jogos e já soma 3 nessa sequência aí das 8 vitórias, então também está melhorando os registros dele em relação a assistências e gols, são 7 gols e 6 assistências em 21 partidas do Griezmann. E o Atlético hoje é um time que ataca melhor e defende melhor, por quê? Porque é um time mais compacto, porque é um time que consegue jogar com bloco baixo para médio e quando tem a bola, consegue ser um time que se defende com 5, pressiona, empurra o rival para frente e consegue ter a dinâmica de jogo. A circulação rápida da bola está fazendo com que esse Atlético possa jogar tanto no circulação rápida da bola sempre para frente. Isso é importante, a entrada do Pablo Barrios, sempre para frente. Está fazendo com que o time seja vertical, dinâmico, que chegue mais no gol e quanto mais chegar no gol com um cara com uma efetividade que nem está sendo a do Julián Álvares, mais gols vai marcar. 23 gols, repito, nos últimos 8 jogos e apenas 3 sofridos. Tá funcionando a defesa, tá funcionando o ataque, o jogo tá dinâmico e a gente aí não tá vendo a melhor versão desse time. Dentro do Campeonato Espanhol, eu acho que o Atlético essa temporada tem tudo para realmente brigar pelo título. Se conseguir elevar o nível de jogo, que eu ainda acho que dá para elevar, vai brigar pelo título. A temporada do Atlético eu já falava aqui no início da temporada, ela tem que ser para brigar por algum título. O time tem que ser competitivo em todas as competições, mas tem que brigar por título, pelo investimento que fez, pela história que tem, por tudo, tem que brigar por título e eu acho que tá mostrando agora que pode. Vamos ver se vai conseguir. Dentro do Campeonato Espanhol, pode igualar o número de pontos do Barcelona, inclusive depois desses últimos tropeços do Barça, tem que ver como é que vai ser o jogo de hoje contra o Sevilla e a próxima rodada. Na Liga dos Campeões, conseguiu se recuperar com essas 2 últimas vitórias fora de casa. Então, nesse momento, é 15º, com 9 pontos. E é o time que mais recupera a bola da Champions e o 4º que mais vence duelos, que é importantíssimo para o Atlético de Madrid para competir a nível internacional, ser esse Atlético mais 2014, ser esse time compacto e com confiança defensiva, porque a partir dali tem qualidade do meio para frente para poder resolver os jogos. E agora vai enfrentar na quarta-feira, aqui em Madrid, Atlético de Madrid, Bratislava, um dos piores times dessa Champions, ainda não pontuou, tem a pior defesa com 18 gols sofridos, está em 35º, ou seja, é um jogo para o Atlético pegar aquela diferença de gols que sofreu pro Benfica, aquele 4-0, e acabar e conseguir botar mais saldo de gols para melhorar a sua pontuação na tabela de classificação em casa jogando contra o Bratislava. Então, o momento do Atlético de Madrid é muito bom, o Simeone conseguiu dar com a tecla desse time, depois tem os reservas que sempre entram e ainda entregam, e alguns reservas que ainda podem melhorar o seu nível, que vai subir o nível de todo o time. E a tendência é a gente ver um Atlético de Madrid melhorar. O ponto, a minha incógnita é quando chegar na sua melhor versão. Se chegar num momento de disputa por título, eu acho que vai conseguir, mas é manter. É conseguir chegar na sua melhor versão e manter. Tá a caminho dela, mas vamos ver se vai conseguir manter. Mas é realmente um Atlético de Madrid muito diferente no recorte desses últimos jogos antes do Sevilla nesse domingo. E os anteriores é um Atlético de Madrid muito diferente e um Atlético hoje
que dá confiança ao torcedor de pensar em conseguir brigar por títulos nesta temporada. Se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, se inscreva para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários por aqui. E eu volto porque essa semana é semana de Champions, então vai ter muito vídeo aqui no canal. Beijo para vocês.